Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live. Vamos dar play nessa semana maravilhosa. Segundona. Já vão aí fazendo aquela configuração básica, tá? De abrir a corretora e deixar a resolução do gráfico aqui em 1 minuto, tá? Deixou aqui em 1 minuto. Vai vir aqui e vai deixar o tempo de expiração em 1 minuto também, tá? Então, deixou o tempo de expiração aqui em 1 minuto. Deixou a resolução do gráfico em 1 minuto. Beleza, aí é só abrir esses dois ativos por enquanto, Solana e Apple, tá? São os ativos propícios aí para a gente aplicar nossos operacionais e vamos ver se tem alguma boa oportunidade para hoje aqui. Show? Então, já partindo daquele princípio básico para a gente operar esse setupzinho aqui de pontos de cruzamento, que muitos conhecem, quem está chegando na live agora, não compareceu nas lives anteriores, pode ser que não conhece, tá? Mas é um setup muito assertivo que a gente vem utilizando aí. E de começo pode parecer um pouquinho complicado, mas a partir do momento que vocês forem entendendo tudo que eu estou fazendo para, de fato, encontrar oportunidades utilizando ele, e vocês vendo na prática como eu faço isso, vai ficar bem simples aí, até mesmo para vocês aprenderem e, consequentemente, poder aplicar ele sozinho para fazer o dinheiro de vocês sem depender de mim, tá? Então, o primeiro passo é encontrar ativos, tá? Encontrar gráficos, né, ativos que estejam formando topos e fundos, tá? Caminhando desta maneira, deixando topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Esse é o gráfico ideal para a gente aplicar esse operacional, beleza? Então, encontrou ativos assim, quando o gráfico não está formando topos e fundos, basicamente ele vai estar compactado, andando numa tendência só, ou seja, ele vai estar todo esticado, andando em uma direção só, seja de uma direção compradora ou vendedora, tá? Mas aqui está top para a gente aplicar. E o segundo passo é encontrar regiões específicas no gráfico. Encontrou o gráfico que está formando topos e fundos, você vai procurar nesse ativo regiões específicas que o preço tende a corrigir. E que regiões são essas? Regiões de fundo forte, topo forte, LTA e LTB. Não precisa fazer nada mais além disso, tá? É fazer o simples bem feito, porque esse simples bem feito é o que vai fazer você entender o fluxo do preço, tá? Então, se você encontrar regiões onde o preço tende a corrigir, provavelmente depois dele corrigir naquela região, você vai saber o movimento que ele vai iniciar. Justamente por isso, eu marquei essa região de fundo, né, desse último fundo, e é uma zoninha que está bem consolidada, tem um pivô aqui atrás, tem outro pivô aqui, uma zona bem consolidada para suporte, tá? Então o preço corrigiu exatamente num fundo forte, e eu sabendo de onde o preço está vindo, agora eu sei para onde ele vai, qual que é o possível objetivo dele. Então corrigiu num fundo forte, o próximo objetivo dele é alcançar esse próximo topo, tá? Além do mais, além dessa correção nesse último fundo, nessa região de suporte, a gente percebe que o preço corrigiu também o nível de sobrevenda da banda de Bollinger, que é essa última média azul, essa última linha azul aqui do preço, tá? Então, geralmente, o preço, essas níveis de sobrevenda, de sobrecompra, na verdade, é a sobrevenda aqui em cima, funcionam basicamente como um suporte e uma resistência também. Então, geralmente, quando o preço corrige na sobrecompra, ele volta a subir no objetivo de encontrar a sobrevenda, certo? Então, a gente vai tentar surfar nesse movimento de alta, pegando uma operação de compra, quando o preço demonstrar para a gente aqui o nosso ponto de entrada. E qual que é ali o ponto de entrada? É o ponto de cruzamento das duas médias centrais, tá vendo? Então fiquem atentos aqui nas próximas velas, possivelmente vai ter uma entrada de compra, tá? Porque quanto mais o preço está subindo em direção ao objetivo dele, mais ele vai juntar as médias centrais até que forme o nosso ponto de entrada, tá? Então a gente vai pegar uma operação de compra no ponto de cruzamento a favor do preço buscar o nível de sobrevenda da banda de Bollinger e esse próximo topo, certo? Então, a gente entendeu de onde o preço está vindo e para onde que ele vai. Ó, tá vendo o ponto de cruzamento aqui? Ainda está se juntando às médias, não está tão próximo. Quando ficar bem próximo ali é onde a gente vai efetuar a nossa compra, tá? Não estou conseguindo localizar o ativo Solana.
Jéssica, você tem que vir aqui em ativos e procurar aqui, ó. Tá nessa parte aqui de OTC, tá? Ó, Solana, aí tem o outro ali, o Apple, certo? Ó, então fiquem atentos aqui, possivelmente na próxima vela entradinha de compra no Solana, tá? A favor do objetivo que eu falei para vocês. A gente entendeu de onde o preço está vindo, posteriormente, entendendo de onde ele está vindo, a gente entende para onde que ele vai e tenta surfar nesse movimento, tá? Então, ó, fiquem atentos. Buscando ali as duas médias centrais ali embaixo, tá vendo o ponto ali, ó? Eu vou efetuar uma compra, tá? Aquele ali é o nosso ponto de entrada. O preço tem que buscar exatamente ali para a gente efetuar a nossa ordem de compra, certo? Ó, então tem 10 segundinhos para buscar aí. Ó, acabou passando aqui, ó. Esse reloginho aqui ajuda a gente a ver até quando a gente pode buscar a operação ali, a gente pode efetuar a nossa ordem, tá? Então, ó, ele buscou de fato o ponto ali, mas depois dos 30 primeiros segundos da vela, tá? Então aqui a gente já não efetua a operação, beleza? Somente dentro dos 30 primeiros segundos da vela, porque se a gente clicasse aqui, a vela fecharia, a operação fecharia somente na próxima vela, tá? Então não faz parte do operacional, tá? Então acabou passando pelo ponto de entrada sem buscar no tempo correto. Vamos esperar aí fazer um novo movimento aí para buscar o nosso preço, nosso objetivo. Vamos ver aqui no Apple. Ó, gráfico formando topos e fundos. Qual que é o próximo passo? Encontrar regiões específicas do gráfico onde o preço tende a corrigir. Regiões essas que vão ser fundos fortes, topos fortes, LTA e LTB. Então aqui a gente já consegue enxergar com bastante clareza, devido ao preço estar formando topos e fundos, por isso que é muito importante, uma LTB, certo? Então a gente sabe que quando o preço chega na região de LTB, o que, que ele costuma fazer? Ele volta a descer numa micro de baixa. Chegou na região, volta a descer numa micro de baixa. Vamos ver aqui na frente. Ó, chegou aqui, voltou a descer, chegou bem próximo, voltou a descer. Aqui, o que provavelmente ele vai fazer? Ele vai corrigir nessa região, praticamente já corrigiu junto com o nível de sobrevenda, vai voltar a cair com o objetivo de buscar esse último fundo e o nível de sobrecompra, tá? Então, isso é certeza que isso vai acontecer? Não, tá? A gente não vai se preocupar em pegar uma venda aqui quando tocar na LTB. A gente vai esperar ele confirmar esse movimento para a gente, e ele confirmando, começando a cair aqui numa micro tendência de baixa, a gente efetua uma venda no ponto de cruzamento. Ó, tá vendo? Nesse ponto de cruzamento, porque o preço corrigiu na LTB, tá vindo de uma região específica e tem um objetivo claro para a gente. Então a gente tenta surfar nesse movimento. Ó, podemos ficar de olho aqui, não sei se vai formar o ponto de cruzamento aqui na próxima vela. Era para ter buscado nessa aqui, acabou não acontecendo, mas acredito que aqui não vai formar legal ali pra gente, ó, tá vendo? Não tá aberto aqui, né? Tá as duas médias centrais, então não fica válido uma entrada de compra aqui, tá? Seria válido se tivesse buscado no movimento correto aqui no Solana, tá? Jéssica, são esses dois indicadores que a gente utiliza, tá? Para esse setup, tá? Então são aqui o Bollinger Bands, que vai gerar. Opa, peraí. Bollinger Bands, esse primeiro indicador aqui que está amarelinho aqui para vocês, ele vai gerar três médias no gráfico para vocês. Então vai ser o nível de sobrecompra, a média central laranja e o nível de sobrevenda. Tá? Você vai utilizar ele na configuração período 20 e desvio 2. Tá? Bollinger Bands, período 20, desvio 2. Então vai gerar o quê? Novamente, nível de sobrecompra, média central laranja e nível de sobrevenda. Tá bom? O outro que a gente utiliza para esse setup
é esse daqui, ó, Moving Average Exponential. Este indicador vai gerar apenas uma média para a gente, a média central azul, que vai cruzar com a média laranja e formar o nosso ponto de entrada, tá? O ponto de cruzamento. Show? Esse indicador você vai estar utilizando aqui no período 9, tá? Aqui não precisa mudar nada, só deixa 9 aqui, verifica se está close aqui, tá? Aí, geralmente aqui já vai estar, você só vem e põe 9 aqui, beleza? Então vai formar essas quatro médias. Quando eu falo médias, para quem não entende, são as linhas, tá? Essas linhas aqui, essa linha azul de baixo, essa azul do meio, a laranja do meio e a azul aqui de cima, tá? Ó, aqui também, além daquela LTA, a LTB, na verdade, a gente tem um topo também, onde o preço corrigiu, já é válido também, tá? Um ponto específico do gráfico que já serve para a gente. Vamos ver aqui. Ele acabou rompendo a LTB, que a gente tinha marcado anteriormente, certo? Então ele rompeu a LTB. Beleza, a gente não vai se preocupar em pegar uma venda aqui, tá? A gente vai procurar alguma região específica onde o preço tende a corrigir e se ele seguir o movimento que ele tende a seguir, a gente efetua uma operação, no caso aqui de venda, a favor desse fluxo, tá? Então não corrigiu na LTB, beleza. Apaga a LTB e procura o próximo ponto específico. Onde que foi o ponto específico aqui? Esses últimos fundos, esses últimos topos, junto com o nível de sobrevenda da banda de Bollinger. Ou seja, aqui já é válido uma micro tendência de queda, o preço começar a cair aqui para a gente, com o objetivo de buscar o nível de sobrecompra e essa região de fundo aqui, tá? Então, o preço iniciando essa queda, depois de ter corrigido no ponto específico, fica válido uma entrada de venda no ponto de cruzamento, tá? Então, vamos aguardar essa queda aqui no Apple, tá? No caso, tem que confirmar. Não, não é na. Ela lembra aqui aquela vela? Onde que foi? Foi no Solano aqui. Que quase aconteceu pra gente, ô Jéssica. O preço rompeu aqui, né? Tava seguindo a micro tendência de alta e formou, ficou bem juntinho às duas médias centrais. Se o preço beliscasse lá, encostasse nas duas médias, naquele ponto ali das duas médias, o ponto quando as médias estão bem juntinhas, basicamente esse ponto aqui, ó, de junção das médias centrais, a hora que encostar lá, a gente efetua uma compra ou uma venda, tá? Depende do fluxo que a gente está querendo pegar, tá? Então, por isso que ela tem que buscar dentro dos 30 primeiros segundos. Ó, acabou de nascer essa vela aqui, ó. Olha o reloginho aqui em cima, ó, 24, 23, 22. Assim que esse reloginho zerar, depois disso a gente não pode pegar a entrada se caso ele não tenha buscado ainda. Então ele tem que buscar a região dentro desses 30 primeiros segundos. Ó, tem 8, 7, 6, 5, 4, 3, até dava, se buscasse nesse período, tudo bem, ó. Agora passou, zerou, aí já não pode pegar. Por quê? Se eu der um clique aqui, vai jogar para a próxima vela e não faz parte, tá? Então é sempre na mesma vela, não é depois que toca na segunda vez, não sei de fato se foi essa a sua pergunta, tá? Botei uma banca pro meu primo de R$ 100. Tá acompanhando a live comigo. Qual seria a sua meta ao dia? Cara, eu posso passar uma gestão aqui para você, tá? Para você ir gerenciando esses R$ 100.
Vou passar até para todos vocês aí que às vezes ainda não tem uma gestão definida, tá sempre muito importante, tá? Então, independente do valor, se é 100 reais na conta que você tem, ou se você vai gerenciar 1.000 reais, eu aconselho esse gerenciamento, tá? Desde que você tenha um bom operacional definido. Pessoal, não adianta nada você ter um bom gerenciamento se você não tem um bom operacional, tá? E exclusivamente esse operacional que eu vou passar para vocês aqui agora, esse gerenciamento que eu vou passar para vocês aqui agora, você tem que estar aplicando um operacional bom, porque é um operacional assertivo. E se você ali não for assertivo com esse gerenciamento que eu vou passar para vocês, não vai funcionar, tá? Vamos só aguardar aqui, eu já passo aí para vocês. Vamos só aguardar aqui esse movimento de queda, possivelmente uma entrada de venda aqui no Apple, nas próximas velas, tá? Então, ainda segue naquele mesmo raciocínio, corrigiu nesse último topo, certo? Corrigiu sobrevenda, objetivo do preço alcançar a região desse último fundo e da sobrecompra, tá? Então vamos ficar aguardando aí, possivelmente nas próximas velas, se continuar descendo, entradinha de venda aqui no ponto de cruzamento no Apple. A gente tenta surfar nesse movimento de queda. Ó, então possivelmente essa velinha aqui fechando vermelha, pode ser que na próxima já aconteça o ponto de cruzamento, tá? Então a gente tem que esperar a confirmação. Enquanto não confirma a entrada, a gente aguarda. Ó, aqui de fato alcançou o objetivo da sobrevenda ali, né? Acabou passando ali sem buscar o nosso ponto de entrada, tá? Podemos aguardar o que aqui? Uma volta para essa região de fundo, para a gente trabalhar aí novamente uma compra depois que ele corrigir num ponto específico. Ó, acabou negando um pouquinho essa queda, mas vamos aguardar aí as próximas velas, tá? Então, quanto mais o preço cair aqui, iniciando essa micro tendência de baixa, mais o que vai acontecer? As duas médias centrais, azul e laranja, vão se formando, tá? Vão se juntando, até que forme o nosso ponto de entrada. Ó, então fiquem atentos aí, possivelmente, talvez na próxima vela, vamos ver como é que vai estar esse ponto de entrada, dá para a gente efetuar uma venda, tá? Aqui no Apple. Fiquem atentos aí. Ó, tá bem juntinho ali. Dependendo se esticar na média lá azul ali, dá para pegar essa venda. Ó, fiquem atentos. Um pouquinho, filha. Vamos aguardar a próxima vela, tá um pouquinho afastado ainda. Daria para pegar, mas vamos esperar a próxima, talvez dê para entrar ainda, tá? Não buscou o ponto exato que eu queria ali. Vamos esperar essa vela dar uma segurada, dependendo de onde ela fechar na próxima, ainda dá para entrar. Ó, vamos ver, dependendo se esticar lá, tiver bem fechadinho, dá para entrar. Quiser entrar um pouquinho mais bem posicionado ali na vela anterior, acabou não buscando a região
certinho ali que eu queria. É que chegou, esticou bem próximo, mas já deu tempo. Lembra que eu falei para vocês do tempo, né? Então, mesmo se ele beliscar ali, a região de entrada não é válida a entrada, tá? Tem que ser dentro dos 30 primeiros segundos da vela. Ó, aqui já fez a abertura novamente, aqui já não é válido também a venda, tá? Teria que ser uma dessas duas velas que buscou o ponto ali. Fechou, tropa? Então, olha, acabou não buscando de fato a região que eu queria na primeira vela e na segunda aqui não acabou buscando no tempo correto, tá? Beleza, vamos seguir aguardando aí uma nova oportunidade. Mas entenderam aí o motivo que me fez tá confirmando essa venda, tá? Realmente só faltou buscar. Mas entendo, ó, olha como é simples a análise, não precisa inventar moda. Preço corrigiu numa região específica, região de topo, certo? Desse último topo, juntamente com o nível de sobrevenda da banda de Bollinger. Certo, identifiquei de onde o preço está vindo, aonde que ele corrigiu. Era uma região válida? Era. Um topo forte ali, região específica, junto com o nível de sobrevenda. Qual que é o... Aí depois que ele corrigiu nessa região, eu já entendo, opa, o objetivo dele aqui é o quê? Encontrar o nível de sobrecompra e posteriormente o próximo fundo, tá? Então, ele iniciando esse movimento de queda, formando o ponto de entrada ali para mim, eu tenho a confirmação para pegar essa venda, tá? Então, é uma análise bem simples, mas o pessoal sabe aí, que cola nas lives de uns dias, que é muito assertivo esse operacional, tá? Vamos seguir aguardando aí, ver se aparece mais uma oportunidade. Ó, deu uma compactada aqui no Solana. Sempre muito importante, pessoal. Entendam que não é só cruzar as médias, tá? Tem gente que pô, vê esse operacional da primeira vez, né? Fala, não, então é fácil, é só esperar fazer esse ponto de cruzamento aqui e beleza. Juntou as médias ali, eu clico. Não é isso, tá, tropa? O ponto de entrada só vai te falar aonde você vai clicar, mas você tem que fazer uma análise por trás de onde o preço está vindo e para onde que ele vai. E entrar a favor desse movimento, em favor do fluxo, a favor do objetivo do preço, e aí o ponto de cruzamento só indica onde que você vai efetuar a compra ou a venda a favor desse fluxo a favor do objetivo. Tá? Então, sempre muito importante, primeiro encontro, lembra que eu falei para vocês no começo da live, encontre um gráfico que esteja formando topos e fundos, encontre a região específica, espere o preço corrigir lá, ele voltou a fazendo o movimento que ele já tende a fazer, ou seja, o que ele tende a fazer quando ele chega numa região de topo assim? Ele chega e volta a cair. Chega, volta a cair, chega, volta a cair, chega e volta a cair. O que ele vai fazer aqui? Vai chegar e vai voltar a cair. 100% das vezes? Não, ele pode pegar e romper aqui tudo. Mas se ele começar a cair, fazendo o movimento que ele já tende a fazer e passar pelo ponto de cruzamento, aí você tem válido uma entrada a favor desse movimento, tá? Aqui já compactou muito. Por mais que forme um ponto de cruzamento ali, acredito que não vai formar. Não seria válido aqui uma venda, tá? Por mais que corrigiu novamente ali na mesma região, certo? Porque o preço está acumulando, está rompendo com muita frequência ali as duas médias e vai tornando isso o ponto de cruzamento fraco. E como é que você vai identificar isso com mais facilidade? Nível de sobrevenda e sobrecompra ficou fechadinho assim, você já descarta, tá? Por mais que forme um lindo ponto ali,
esteja tudo correto, você não efetuou a operação, tá? Então tem que esperar fazer uma abertura. Tá vendo a abertura que estava aqui quando a gente ia pegar essa venda? Estava bem melhor. Então vamos esperar aqui no Apple, talvez ele buscar um ponto específico mais aqui embaixo. Com isso, ele vai fazer a abertura das médias aqui e vai validar aí um ponto específico aí para depois a gente trabalhar talvez uma compra. Mesma coisa o Solano aqui, ficou bem fechadinho. Já vou passar para você aí, Luciano, o gerenciamento. Só um minuto.
Ó, então aqui, tropa, o que que a gente consegue perceber? Um novo ponto específico. Onde que o preço está corrigindo? Fez basicamente um falso rompimento aqui nesse último fundo. Também era esse último fundo forte aqui, tá? Então aqui ele também corrigiu sobre a compra. Então aqui fica válido uma compra no ponto de cruzamento, caso o preço comece a subir, porque ele corrigiu numa região específica e tem como objetivo a próxima região, região de topo aqui, junto com o nível de sobrevenda, tá? Então iniciou uma microtendência de alta aqui, passou pelo ponto de cruzamento, é válido aqui a entradinha de compra no Apple, tá? É, aqui já no Solana tá meio ruinzinho, compactado demais. Fechou, Luciano. Vou te passar a gestão que me fez chegar onde eu tô hoje, tá? A gestão que me fez ser consistente dentro do mercado. Só não é a gestão que eu utilizo hoje, porque como eu tenho que fazer várias sessões ao longo do dia com vocês, eu tenho que fazer uma gestão diferente, tá? Mas quando, se eu, vamos supor, se eu não fizesse lives, não pegasse várias entradas por dia aqui com vocês, eu utilizaria essa mesma gestão, tá? É o que eu recomendo para todo mundo. Não só ficar de olho enquanto não sobe aí, mas vai pegando aí um papel, uma caneta aí para você ir anotando. Enquanto a gente espera essa subida do preço, ah, passando pelo ponto de cruzamento aí, seria válido entradinha de compra, tá? Então vamos ficar aguardando. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês a gestão, para vocês, todos vocês, não só para o Luciano aí. A gestão que eu recomendo a vocês é a gestão que me fez ser consistente dentro do mercado, tá? Mas lembrando, ó, novamente, para quem não entendeu. Pessoal, não adianta nada você ter uma ótima gestão, como é a que eu vou passar aqui para vocês, se vocês não têm definido ali um bom operacional, tá? Se vocês não aplicam um operacional que é bem assertivo, não adianta nada, tá? Não é a gestão ali que só a gestão que vai te fazer ganhar dinheiro aqui dentro, tá? Tem que entender isso. Mas você alinhando essa gestão que eu vou passar com vocês com um bom operacional, inclusive pode ser esse que eu estou aplicando com vocês, cara, não tem erro, dá bom demais, tá? Então, ó, acabou negando um pouquinho, vamos ver se tem um pontinho ali, até um último fundinho aqui ainda pode ser corrigido aqui, tá? Vamos aguardar. Então é o seguinte, ó, já anotem aí como é que vai funcionar essa gestão. Você sempre vai utilizar porcentagem, tá? Sempre, sempre porcentagem. Beleza? Não trabalhe com valores. Ah, pô, minha meta é 50, minha meta é 100. Não trabalhe desta forma, tá? Trabalhe sempre com porcentagem. E como é que vai ser? Cada entrada que você fazer, cada operação que você vai efetuar aqui dentro, você vai efetuar com 1%, 1,5% do seu capital total, ou seja, do quanto você tem aqui disponível na banca, tá? Então, pô, vou fazer minha primeira entrada ali, 1,5%, vamos supor, de 9.696 dólares, tá? Então, independente se sua banca é R$ 100, você vai fazer, vai dar uma entrada de 1,5% de R$ 100. Show? Então é isso, o valor da primeira de entrada aí vai ser 1,5%. Anotou aí? Então sempre vai dar entrada de 1,5%. Agora uma parte muito importante, tá? Preste atenção. A sua meta do dia vai ser de 3 a 5%. Show. E o seu stop por sessão, ó, presta bastante atenção, depois eu vou explicar. Stop por sessão, 5%, tá?
Stop por sessão, 5%. O seu stop diário do dia, 10%. E como que vai funcionar? Como é que você vai executar isso no seu dia a dia? Preste atenção. Vamos supor que você vai operar ali de manhã, vai fazer sua primeira sessão ali no dia. Beleza. Peguei, tô dando entradinha ali de 1,5%. Show? Dando entrada de 1,5%, o que que você vai fazer? Você deu entrada de 1,5%. Vamos supor, tem duas opções aqui. Você pode trabalhar com mão fixa ou você pode trabalhar nos soros, tá? Aí depende de cada um, certo? Eu aconselho soros. Por quê? Com soros, com apenas duas entradas, praticamente você já bate a sua meta de 3% do dia, tá? Então fez a primeira entrada, faz um soros ali, entra com o valor da primeira entrada mais o lucro da primeira entrada, que você já vai bater a meta aí de 3%, tá? Ou você pode trabalhar na mão fixa, né? Da entrada só de 1,5% e buscar essa meta de 3 a 5% no dia também, beleza? E tudo isso vai depender o valor ali, a quantidade de entradas, porque geralmente fala assim, ah, pô, mas você vai fazer um gerenciamento igual o Luciano falou aí, vai fazer um gerenciamento 2-1, um gerenciamento, sei lá, 4-2. Cara, depende muito, não fica preso em questão de o número de entradas que você vai dar. Se concentre em buscar a sua meta de fato, mas trabalhando aqui, executando as operações somente se o gráfico te fornecer. Então vamos supor, você vai operar de manhã ali, apareceu só uma operação boa, uma operação que está dentro de todos os gatilhos do seu operacional, você pega somente essa operação, entendeu? Então você, pô, de manhã você foi operar e você não bateu a meta de 3%, você acertou só uma operação, beleza, tranquilo. Você só vai agir aqui dentro quando o mercado te proporcionar boas oportunidades. Não apareceu boas oportunidades, você não pega. Então não fica muito preso a isso, porque se ficar, meu gerenciamento é 2-1, 4-2, aí você vai ficar ansioso, vai querer bater logo pegar duas, três entradas, sei lá, vai, entendeu? Vai ficar nervoso e vai acabar prejudicando aí você pegar boas operações. Você vai pegar uma operação que de fato pode até fazer algum sentido, mas não está dentro de todos os gatilhos do seu operacional, tá? Então foi operar ali de manhã ou de tarde, não. Primeira vez que você for operar no dia ali, bateu ali, fez um sorozinho ali, duas entradinhas, já bate a meta, beleza, vai voltar só no outro dia. E como assim? Tem um outro quesito que eu falei, stop por sessão, 5%. Significa que se você for operar ali de manhã, pode ficar de olho aqui na Apple aqui, tá? Possível entrada de compra nas próximas velas. Mas, voltando, o stop por sessão, como é que funciona? Vamos supor que você vai operar, igual eu falei para vocês aí, de manhã, aí apareceu uma boa oportunidade top dentro de todos os gatilhos do operacional, que você está aplicando um operacional bem assertivo. Você fez tudo certinho, infelizmente o mercado não respeitou ainda. Tá? Acabou te dando loss ali, beleza, você deu a primeira entrada, tomou loss, deu a segunda entrada, tomou loss também. Tá? E vamos supor que você bateu 5%, 4,5%, 5% ali de perda naquela sessão. Aí você vai parar, tá? Vai parar e vai voltar em uma segunda sessão. Mas a segunda sessão no dia, ela só vai acontecer se você bater stop na primeira, tá bom? Então lembra que eu falei para vocês, foi operar a primeira vez, ele já bateu a meta de 3%, de 3 a 5%, não vai precisar, não vai ser necessário você fazer uma segunda sessão, tá? Ó, só ficar de olho aqui, pessoal. Ó, fiquem atentos aí, possível entrada de compra na próxima vela aqui, Apple OTC, tá? Ó, vamos ver se forma o ponto. Ó, ainda está um pouquinho distante, vamos aguardar. Então, o stop por sessão é 5%. Então, você bateu 5% ali de stop, você vai parar e vai fazer uma segunda sessão. Se você, na primeira sessão, você já bater a meta de 3 a 5%, já era, você vai voltar só no outro dia, entendeu? Então, bateu ali o stop por sessão. Tô
falando aqui os possíveis cenários que podem acontecer com vocês aí, entendeu? Então, bateu o primeiro stop ali na primeira sessão, beleza, 5%, tranquilo. O que você vai fazer? Você vai fazer uma segunda sessão, vai voltar de tarde, de noite, a hora que você puder, tá? E vai procurar mais oportunidades. Ó, vamos só ficar de olho aqui. Dependendo se essa velhinha fechar verde aí, na próxima dá bom, hein? Ainda não. Então você vai bater o stop na primeira sessão, você vai voltar na. Vai fazer uma segunda sessão. Pô, vou fazer uma sessão de noite ali. Beleza, você tem. Lembra que você bateu 5% e o stop do dia é 10? Você tem mais 5% ali de stop para bater nessa segunda sessão, tá? Então você tem mais margem para você trabalhar, certo? Então nessa segunda sessão, bateu 5% de novo de stop, você para e volta no outro dia. Isso, tô falando isso aqui, pessoal, vocês têm que pegar as entradas top, tem que ser entrada no padrão certo, no gatilho ali, certinho, não precisa, cara, se você for aplicar esse gerenciamento dando entrada de qualquer jeito, meia boca, não vai funcionar, tá? Tem que ser um operacional assertivo, tá? Que a maioria das entradas que você pegar vai dar win. Vamos só ficar de olho aqui. Acabou novamente passando pelo ponto de entrada ali sem buscar, tropa. Tá vendo que já fez a abertura aqui? Tava bonita essa para buscar. Então, na segunda sessão, caso você tenha batido o stop de 5% de manhã, vamos supor que você vai voltar à noite para ver se tem mais oportunidades. Pô, apareceu aquela entrada top dentro do gatilho do operacional, beleza, você pode pegar se tem mais 5% ali de stop. Então, em momentos como esse, você vai pegar um mercado totalmente diferente, já que você fez tudo certinho de manhã e não funcionou, você espera o mercado andar, volta, vamos supor, de noite. O mercado vai estar totalmente diferente, vão ter novos ativos e você vai ali ter mais margem para trabalhar e sempre pegando a entradinha top. Então, nessa segunda sessão, vai ter vezes que você vai pegar umas operações ali e vai, às vezes, sair no 0 a 0, vai recuperar os 5% que você perdeu de manhã, ou às vezes, até mesmo, se aparecer muito boas oportunidades, ali você vai poder até bater a meta dos 3%, dependendo de como tiver. Ou às vezes você vai chegar ali de noite, vai tentar ter mais 5% de stop e não vai aparecer nenhuma oportunidade. Beleza, você finaliza aquele dia com 5% de stop que você tomou de manhã, tá? Então sempre desta maneira. Meta do dia, 3 a 5%. Stop por sessão, 5%. Bateu o stop de 5% na sessão, aí você vai ter que fazer uma segunda sessão, pegar um mercado totalmente diferente, você vai ter mais margem para trabalhar e novamente ele vai buscar mais oportunidades, somente entrada top, tá? Então, desta maneira, pessoal, pode parecer um pouquinho, mas o stop é maior que a meta ali, o stop do dia é 10%, mas se trabalhar certinho dessa maneira que eu estou falando para vocês, aplicando um bom operacional, é muito difícil, é muito raro você pegar esse 10% de stop do dia. Pode acontecer sim, entendeu? Mas é raro demais. Por quê? Com um operacional bom, isso se torna praticamente impossível. Porque para você pegar 10% de stop, vamos supor que você vai pegar ali, vai tomar 3 loss de manhã, 3 loss seguidos, só entrada top, dentro certinho dos gatilhos de um operacional que você sabe que é assertivo. Então você vai tomar 3 loss de manhã seguido e vai fazer uma segunda sessão com o mercado totalmente diferente, vai fazer tudo certinho, vai tomar mais 3 loss, você tem que tomar 6 loss seguidos, entendeu? 6 loss de, vamos supor, de 1,5% vai dar aí 9%, beleza, já pode contabilizar essa stop de 10%, tá? Isso é um exemplo, tá? Então, cara, você tem que errar muitas entradas seguidas, você tem que tomar muito loss ali para bater esses 10%, entendeu? E você aplicando um bom operacional, isso se torna muito raro, muito, muito raro, tá? Então vai ser muito difícil, você pode acontecer sim, mas vai ser muito difícil se você trabalhar certinho, você tomar esse stop de 10% e até mesmo o stop de 5%, entendeu? Por isso que é muito importante, que eu falei para vocês, pessoal, gerenciamento, utilizar essa gestão, é obrigatório você aplicar um bom operacional. Não adianta você querer dar entradinha de qualquer jeito aqui utilizando essa gestão, porque senão, se aplicar um operacional ruim, praticamente direto você vai bater o stop de 10% e não vai fluir, entendeu? Você não vai ter resultado.
Você tem que estar aplicando um bom operacional e utilizando esse gerenciamento, você vai conseguir ser lucrativo. Por quê? Você tem mais margem para trabalhar, você pega o mercado em dois cenários diferentes ali, às vezes quando você pega o mercado ruim ali, que faz tudo certinho, mesmo assim dá ruim, beleza, você para, é muito importante isso, bateu, você nunca, jamais você pode bater os 10% do dia já em uma sessão só, tá? Não pode fazer isso. Bateu 5%, você já para e volta em outra sessão para ver se tem mais oportunidade. Se não tiver mais oportunidade, você fica com 5% mesmo. Entendeu? Então ele só te dá mais margem se caso apareça boas oportunidades, aí você efetua para ou recuperar o stop de 5% da manhã ou até mesmo bater a meta nesse determinado dia, tá? Mas fazendo tudo certinho, aplicando um bom operacional e direto vai ser meta ali, você vai bater a meta tranquilo em uma sessão só, ali uma meta de 3 a 5% ali, e assim você vai crescendo o seu patrimônio. Foi o que eu fiz, foi exatamente esse gerenciamento que me fez chegar aonde eu estou hoje, entendeu? Quem me ensinou esse gerenciamento aí, exatamente esse que eu estou falando para vocês, foi o Pessano, meu mentor aí, entendeu? Meu antigo mentor, e eu aplicava, qual que era o operacional assertivo que eu aplicava junto com esse operacional, com esse gerenciamento. Eu operava as três linhas do Pessano, entendeu? Então era um operacional bom, era um operacional top, assertivo, que a maioria das entradas dava win, e eu poderia utilizar esse gerenciamento aqui tranquilo. Porque você aplicar um operacional ruim com esse gerenciamento não vai funcionar, tem que ser um operacional bom, entendeu? Então, a partir do momento que você preocupe-se primeiro, antes de sair querendo aplicar essa gestão, se preocupe em dominar um operacional que seja bom. Saiba exatamente como pegar uma operação com aquele operacional, certinho, dentro de todas as regras, tá? Então foi isso que eu fiz. Eu apliquei o operacional das três linhas do Pessano, utilizei essa gestão que ele mesmo me passou, e assim eu consegui ser consistente dentro do mercado, entendeu? É, Luciano, com uma banca de 100 pode fazer desta forma. Tá, até recomendo, acho que 100. Cara, se essa é a sua realidade hoje é colocar 100 aqui, tranquilo, pode seguir tranquilo. Você, como é 1,5%, você vai ter que dar entrada de um, 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 R$ 1,50, né? Aqui eu acho que não dá, né? Nessa corretora aqui não, você não vai conseguir dar entrada de R$ 1,50, tá? Mas qualquer coisa você pode. Quando, tipo assim, aí você vai ter que entrar com o valor mínimo, né? Só que aí eu já não aconselho tanto. Você vai estar dando entrada com mais porcentagem da sua banca, você vai estar esperando mais agressivo. Então eu aconselho juntar um valorzinho maior um pouquinho para colocar na banca e gerenciar, tá? Vai ficar mais simples. Eu nem sei qual que é o valor mínimo aqui, mas você tem que ver aí. Não sei se é US$ 1 ou dois. Deve ser US$ 1.
Ah, é R$ 5 a entrada aqui? É, então, deixa eu ver aqui. É, você vai ter que trabalhar, se for com essa banca de 100 aí, você vai ter que trabalhar com dando entrada mínima ali, no caso de R$ 5, né? Só que aí, como eu disse para vocês, vocês vão estar utilizando juros compostos, pessoal. Então, utilizando juros, trabalhando com porcentagem, você sempre vai utilizar os juros compostos, né? Você vai, vamos supor, minha banca aqui hoje é 9.696. Então, vamos supor que eu estivesse utilizando esse gerenciamento. Se eu tivesse dando entrada ali de 1,5% do jeito que eu passei para vocês, vamos supor que ó, dá uns R$ 150, US$ 150, né, no caso, a 1,5% de entrada. Vamos supor que hoje tenho hoje na conta, vou trabalhar hoje, então vou pegar 1,5% de 9.696, vai dar uns 140 e poucos dólares. Vamos supor que eu bata a meta, amanhã eu já não vou ter 9.696, eu vou ter, vamos supor, 9.800. Então, utilizando porcentagem, a sua meta já vai, o valor das suas entradas, a sua meta já vai aumentando aos poucos, gradativamente, entendeu? Então dá sim, dá tranquilo para começar com R$ 100. Só vai ter que dar entrada de valor mínimo ali, dos R$ 5 vai ser um pouquinho mais que 1,5%, né? Mas dá para trabalhar também. Você vai, vamos supor, você vai ter que ser um pouquinho mais agressivo, né? Porque ali R$ 5, acho que é o mínimo que você falou, né? De 100 já vai ser 5%, né? Então você já, por entrada, você já vai estar arriscando 5% do seu capital, entendeu? Então você dá a mesma proporção ali, se você utilizar esse gerenciamento que eu estou passando para você, você só vai trabalhar um pouquinho mais agressivo, tá? Com essa banca de R$ 100. Justamente por não ter o valor mínimo ali, não dá para dar entrada de um centavo, R$ 1,50 aqui, tá? Mas para ficar mais simples, você conseguir gerenciar do jeito que eu tô te falando, aí você vai ter que colocar um capitalzinho maior um pouco. Talvez eu acho que uns 250, 300 já dá para fazer a entrada mínima ali, fica certinho, mas aí você vai subindo aos poucos, como eu falei, utilizando o juros compostos, você já vai conseguir ali aumentando, consequentemente, seu capital e também seus valores de suas entradas. É $1. Vai dar aí cinco e pouco, né? Cinco reais e pouco a cada entrada, então. Então acho que ficaria se eu fosse vocês ali, eu juntaria um pouquinho mais para colocar na banca, tá? Já trabalhar dentro do que eu falei para vocês. Ou começa operando com R$ 100 ali, vai um pouquinho mais agressivo no começo, depois vocês vão, querendo ou não, vão aumentar o capital de vocês, aí vocês voltam a trabalhar na porcentagem ali de 1,5%. É uma opção também. Hum, Ó, aqui a gente não tem um ponto específico muito claro. Olha, por isso corrigiu aqui no. Ó, tinha que ter corrigido pelo menos esse último topo aqui, para a gente efetuar essa venda, tá? Então aqui a gente tem só a sobrevenda mesmo como ponto específico e não é válido, tá? Não pode utilizar só a sobrecompra e a sobrevenda como ponto específico, só como ponto de correção, tá? Tem que ter um fundo forte, um topo forte, uma LTA, uma LTB. Exatamente. Pessoal,
Cara, você ter um capital maior para você trabalhar aqui, é, querendo ou não, é melhor. Porque você vai ter mais lucro, você vai ali o valor de suas entradas vai ser maior, você vai lucrar mais, tal. Só que não é isso, não é o valor, não é o quanto você tem aqui na banca aqui que vai determinar o quão assertivo você vai ser, tá? Tem nada a ver. Meio que o capital aqui só vai potencializar o seu resultado. Ele vai te gerar mais lucro, um montante maior, entendeu? Só que não é tudo. Por isso que tem pessoas que às vezes têm muito dinheiro, mas não têm o conhecimento ali para fazer uma boa gestão, uma boa análise e acaba ali perdendo aquele dinheiro. Por mais que o cara pode ter 100 mil reais para operar, se ele não trabalhar de forma profissional, ele não vai conseguir ter resultado. Da mesma forma, uma pessoa que tem apenas 100 reais na banca aqui, mas ela sabe ser profissional, ela sabe fazer uma boa gestão, sabe ali utilizar um bom operacional, domina um bom operacional, ela vai ter resultado. Mesmo ela tendo 100 reais na banca ali, porque ela vai crescendo aos poucos, vai trabalhando da maneira certa, vai demorar um pouquinho mais, mas ela vai conseguir, entendeu? Então eu comecei dessa maneira, eu também não tinha, pô, 9 mil dólares para colocar aqui na conta, entendeu? Quando eu comecei, às vezes eu colocava ali 60, 120, 200, 300, 400, era mais ou menos aquilo ali, pô. 500, quando dava, pô, uma banca braba mesmo ali, botava 1.000, entendeu? Então você tem que ir de acordo com a sua realidade. Jamais você deve, pô. Tem gente que pensa assim, o dinheiro, se eu tenho uma banca alta, é que eu vou ter resultado. Eu não tô tendo resultado por conta disso. Não é isso, tá? Você não tem resultado porque você não trabalha da maneira certa. Não é, não tem nada a ver com o quanto você tem na conta, tá? Então jamais também peguem dinheiro emprestado para colocar aqui. Não, não pega um dinheiro de um compromisso que já está compromissado o seu ali de você pagar uma conta, aí você, pô, final do mês eu tenho que pagar tal conta e tenho que fazer, vou colocar o dinheiro aqui para multiplicar para eu pagar a conta. Não, não mexe com isso não. Você vai operar muito mais nervoso, vai ali, como é que se diz? Prejudicar a sua análise. Você vai estar nervoso, não vai conseguir fazer uma boa análise e, consequentemente, você não vai ser assertivo, porque você vai estar dando entrada meia boca ali. Fechou, minha tropa? Então vamos voltar agora às 8h30 da noite, tá? Conto com a presença de todos. E quem estava no grupo aí sabe que eu mandei uma mensagem ali no fim de semana, vai ter novidade para vocês essa semana, tá? Então não vou revelar o que que é, mas é coisa top, hein? Uma coisa que muitos estavam me pedindo há muito tempo. Então 8h30 a gente tá de volta aí. Talvez hoje ou amanhã eu já conto para vocês o que que vai ser. Show? Tamo junto. E até 8h30.